Davi não venceu Golias quando lançou a pedra. Ele venceu muito antes, quando decidiu acreditar que Deus era maior que o medo. Mas o que realmente aconteceu naquele vale? O que fez um garoto desafiar um guerreiro que fazia reis tremerem e exércitos se calarem? O sol nascia sobre o vale de Elá, iluminando um cenário de poeira, suor e tensão. De um lado, o exército de Israel, exausto, silencioso, sem coragem nem voz. Do outro, os filisteus, firmes, orgulhosos, com o som das armaduras reluzindo ao vento. E no meio do vale, um gigante de quase 3 metros de altura caminhava como se fosse dono do medo. O chão vibrava a cada passo dele. Sua voz ecoava como trovão, e todos os dias, por 40 manhãs e 40 tardes, ele gritava: "Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós." O povo de Deus escutava e recuava. Até que um dia, alguém ouviu de outro jeito. Hoje, você vai descobrir que essa história não é sobre tamanho, é sobre confiança. Israel estava em guerra contra os filisteus, mas a batalha já parecia perdida antes mesmo de começar. Golias não precisava lutar, bastava aparecer. Os soldados tremiam, o rei Saul se escondia em sua própria armadura, e o medo havia se tornado o verdadeiro inimigo. Foi nesse cenário que chegou Davi. Não como soldado, não como herói, mas como um garoto simples, enviado por seu pai apenas para levar pão aos irmãos que estavam no campo de batalha. Ele não trazia espada, nem armadura, só um cajado, uma sacola de couro no ombro e a calma de quem conhece a voz de Deus. O vento do deserto balançava os estandartes de guerra, o cheiro de ferro e poeira pairava no ar. Os soldados murmuravam baixinho, sem saber se fugiam ou lutavam. Mas Davi apenas observava. O olhar dele não se fixava no gigante, mas no propósito. Enquanto todos viam um inimigo invencível, ele via uma oportunidade de provar que Deus era real. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim, você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo para o Vale de Elá, onde o som da coragem começa a ecoar. O sol batia forte sobre o Vale de Elá. O calor fazia o ar vibrar e o silêncio pesava sobre o exército de Israel. De repente, o som de passos pesados ecoou entre as colinas. Golias apareceu. Um gigante, coberto por uma armadura de bronze que refletia a luz como fogo. Cada movimento fazia as placas de metal rangerem como trovão. O escudo era maior que um homem. A lança, do tamanho de um tronco de árvore. Ele andava devagar com a confiança de quem nunca havia perdido, e quando abriu a boca, sua voz rasgou-a. "Vocês são os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo." O som da provocação ecoou por todo o vale. Mas ninguém respondeu. Um soldado deixou a espada cair. Outro se ajoelhou. O medo percorreu o acampamento como um vento frio. Ninguém ousava mover um músculo. Até o rei, em sua tenda, permanecia em silêncio. Golias riu, um riso alto, áspero, que misturava arrogância e desprezo.
Onde está o seu Deus agora? E virou as costas, como quem sabe que ninguém virá. Davi assistia de longe. Não conseguia acreditar no que via. O exército do Deus vivo, o mesmo Deus que abriu o mar e derrubou muros, agora calado diante de um homem. Ele olhou para o irmão e perguntou, com um olhar firme e a voz indignada, quem é esse filisteu incircunciso, sem aliança com Deus, para desafiar o exército do Senhor? O irmão o empurrou. Volte para casa, garoto, isso não é brincadeira. Mas Davi não recuou. O medo dos outros não o contaminava. Enquanto os guerreiros riam, Davi observava o gigante com um outro olhar. Não via tamanho, via desafio. Não via perigo, via propósito. Porque quem conhece Deus não mede batalhas pela aparência, mede pela presença. Golias voltou a gritar. Os ecos se espalharam pelos vales, assustando até os corvos que sobrevoavam o campo. Mas no coração de Davi, algo começou a queimar. Não era coragem comum, era fé. Você já sentiu isso? Aquela certeza que surge quando tudo parece impossível? Quando algo dentro de você diz, eu não posso, mas Deus pode? Foi ali, naquele instante, entre o medo e a fé, que a história começou a mudar. E ninguém ainda sabia, mas o gigante já estava perdendo. Davi foi levado até Saul. Os soldados o empurravam com desdém, como quem carrega uma criança teimosa que insiste em brincar de guerra. Mas ele caminhava com calma, o olhar fixo, sem medo. O rei o observou com espanto. À sua frente estava um jovem magro, de pele queimada de sol, roupas simples e mãos calejadas de cuidar das ovelhas. Nada nele lembrava a um guerreiro. E ainda assim, havia algo diferente em seus olhos. Uma paz que não combinava com o campo de batalha. Você é apenas um menino, disse Saul. E aquele homem luta desde a juventude? Davi respondeu com voz firme. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso quando atacaram o rebanho. O mesmo Deus que me livrou deles, me livrará desse filisteu. Silêncio. O rei ficou sem resposta. Havia algo naquelas palavras que soava verdadeiro. Como se não viesse de um menino, mas de alguém que já havia aprendido a confiar em Deus nas madrugadas do deserto. Saul se levantou devagar, olhou para Davi e disse: que o Senhor esteja contigo, e mandou trazer sua própria armadura. Colocaram o elmo, o peitoral, a espada. O peso era insuportável. Davi tentou andar, mas tropeçou. Respirou fundo e balançou a cabeça. Não consigo lutar com isso. Não fui feito para vencer do jeito que vocês vencem. Ele retirou cada peça, uma por uma. Deixou o metal cair no chão. E o som ecoou pelo acampamento, como se o medo também estivesse sendo deixado ali. Davi saiu sozinho. O vento soprava quente. O vale estava silencioso, como se o tempo prendesse a respiração. Davi caminhou até o riacho. A água corria clara entre as pedras. Davi se abaixou e passou os dedos pela correnteza. Escolheu 5 pedras lisas e guardou dentro do seu alforge, a pequena sacola de couro que usava no pastoreio. 5 pedras, um gigante e uma fé que não cabia dentro de um corpo tão pequeno. O exército observava à distância, murmurando entre si. Alguns riam, outros apenas torciam para que o garoto desistisse antes de morrer. Mas Davi não ouvia nada. O som da água, o toque das pedras, o vento no rosto, tudo parecia dizer a mesma coisa. Eu estou contigo. Você consegue imaginar o que ele sentiu naquele momento? O medo batendo à porta e a fé respondendo primeiro. O garoto pastor levantou-se, apertou o alforge no ombro e olhou para o horizonte. O gigante ainda estava lá. Mas agora, o medo já não estava mais nele.
O vale ficou em silêncio. Nem o vento ousava soprar. De um lado, o exército dos filisteus. Do outro, os homens de Israel, imóveis, com o medo preso na garganta. No meio do campo, caminhava um menino. Os passos de Davi soavam leves, mas firmes. Ele descia o vale como quem carrega uma missão, não uma arma. Nas mãos, apenas o estilingue. No ombro, o alforje com as 5 pedras lisas. E no coração, uma fé que não tremia. Golias ouviu de longe e riu. O som da gargalhada dele ecoou entre os montes. "Sou eu um cão para que me venha contra mim com paus?" gritou. Sua voz fez os corvos levantarem voo. Davi parou. Levantou o olhar. O gigante parecia uma montanha viva, coberta de ferro e orgulho. Mas o garoto não desviou os olhos. "Você vem contra mim com espada, lança e escudo", disse Davi. Sua voz era calma, mas firme como pedra. "Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Os exércitos se calaram. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o barulho do vento passando entre as bandeiras. Golias avançou. Os passos dele faziam o chão tremer. Cada batida da armadura soava como trovão. Ele ergueu a lança. Mas Davi correu. Correu na direção do perigo, não para longe dele. Enquanto corria, tirou uma pedra da sacola. Colocou na funda. Girou o braço. O ar pareceu parar. O som sumiu. A pedra voou como se fosse guiada pela mão de Deus. O som do impacto ecoou por todo o vale, um som seco, forte, definitivo. O gigante cambaleou. Por um instante, tentando entender o que havia acontecido. Os olhos dele se apagaram. O corpo tombou com um estrondo que fez o chão estremecer. E o silêncio foi absoluto. Nenhum soldado se moveu. Ninguém respirava. O vale, que segundos antes era gritos e ameaças, agora era pura quietude. O inimigo estava no chão. O impossível tinha acabado de acontecer. Davi ficou imóvel por um instante, observando o corpo do gigante deitado na poeira. O coração batia acelerado, mas o olhar permanecia firme. Ele não comemorou, não gritou. Apenas caminhou lentamente em direção ao corpo de Golias. O exército filisteu observava, paralisado pelo medo. Ninguém ousava atacar. Era como se uma força invisível segurasse todos ali. Davi se aproximou do gigante, respirou fundo e segurou a espada que estava ao lado do corpo. A lâmina era enorme, pesada, quase impossível de levantar, mas ele conseguiu. E num só golpe, cortou a cabeça do inimigo. Não como vingança, mas como sinal visível da vitória de Deus sobre o orgulho humano. O som do ferro rasgando o silêncio fez os soldados israelitas despertarem. Primeiro um grito, depois outro, e logo todo o exército de Israel ergueu a voz em celebração. Homens que antes tremiam, agora corriam em direção ao campo. O medo havia se transformado em coragem. Os filisteus fugiram em desespero. O vale de Elá, que antes cheirava a derrota, agora exalava a vitória. No meio da multidão, Davi permaneceu quieto, o espada ainda nas mãos, o rosto coberto de poeira e suor, o coração tomado por uma certeza. Não era sobre ele, não era sobre força, nem sobre habilidade, era sobre fé. O milagre não começou quando a pedra foi lançada. Começou muito antes, quando um coração decidiu crer, mesmo quando ninguém mais acreditava. Quando um garoto escolheu obedecer sem saber como Deus iria agir. Enquanto os soldados comemoravam, Davi ergueu os olhos para o céu. O vento soprava leve, como se o próprio Deus sorrisse sobre aquele vale. O menino pastor, agora vitorioso, respirou fundo. Ele sabia que aquela batalha não era a última, mas havia aprendido a verdade mais profunda da guerra espiritual. Deus não procura os mais fortes, procura os disponíveis.
os que confiam mesmo quando o medo grita mais alto. O sol já começava a se pôr. As sombras se alongavam sobre o campo, coberto de poeira e vitória. O corpo do gigante permanecia imóvel, e ao redor dele o som da multidão misturava lágrimas e alegria. E foi ali, naquele fim de tarde, que todos entenderam. A verdadeira arma de Davi não foi a pedra, nem a funda. Foi a fé que o moveu antes de qualquer movimento. A fé que enxergou o impossível e fez dele realidade. O campo de batalha agora estava em festa. Os soldados gritavam, riam, choravam. O medo havia se transformado em fé. E o vale de Elá, que antes cheirava a derrota, agora exalava a vitória. No meio da multidão, Davi permaneceu em silêncio. O sol dourava seu rosto e o vento trazia o eco distante dos gritos de alegria. Ele sabia. Não era sobre ele. Era sobre o Deus que vence quando ninguém mais acredita. E é aqui que a história muda de lugar. Sai do vale de Elá e chega até você. Quantas vezes o seu gigante também parece invencível? Quantas vezes você olha para o que está à sua frente e pensa, isso é grande demais para mim? Mas e se a vitória que você tanto espera já tiver começado dentro de você? E se Deus estiver apenas esperando o seu passo de fé antes de fazer o impossível acontecer? Porque a fé não é a ausência de medo. É coragem para agir mesmo sentindo medo. Foi isso que Davi fez. E é isso que Deus continua fazendo hoje, usando os improváveis para mostrar o seu poder. O mesmo Deus que derrubou Golias está vivo. Ele ainda transforma pastores em guerreiros, pedras comuns em armas de milagre e corações simples em instrumentos de vitória. E na próxima história, veremos o que acontece quando Deus escolhe um homem para preservar toda a criação, mesmo em meio a um mundo tomado pela maldade. Prepare-se para entrar na arca, porque o dilúvio está chegando. A história de Noé e o dilúvio vai te mostrar que, quando tudo parece se perder, ainda existe esperança. Agora me conta, qual parte dessa história mais te tocou? O medo do exército ou a fé de Davi? Quero ler a sua resposta nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar. Deus ainda derruba gigantes. Que o mesmo Deus que deu coragem a Davi também te dê força para enfrentar os teus desafios e vencer os teus próprios gigantes. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo.